Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Academia Gaviões Podcast. Hoje estou aqui com o Diego Amora, há mais de quantos anos na Academia Gaviões, Diego? Alguns anos. Nosso comercial da Rede Gaviões. E estou aqui também com Carlos Eduardo Fantini, 29 anos, um verdadeiro exemplo de superação e determinação. Com 12 anos de serviço no Exército Brasileiro, teve sua vida transformada em 2017, quando foi diagnosticado com uma doença degenerativa visual. E ele vai explicar um pouquinho mais para a gente aqui. Além disso, é um atleta de fisiculturismo na categoria bodybuilder. Seja muito bem-vindo, Carlos Muito Eduardo. obrigado. Bem-vindo, Edu. E a Camila Fantini, não posso deixar de apresentá-la, afinal de contas, a gente decidiu que ela ia participar do podcast agora, porque a gente não podia deixar ela de fora. Obrigada. Ela é esposa, mãe da Cecília, faltando 1 mês e meio aí para ela nascer. Nutricionista especializada em emagrecimento e integrante do Team Fantini, certo? Time de peso, hein? Time de peso. Bom, primeiro, né, eu queria que vocês trouxessem aqui pra gente um pouquinho da história, né? O porquê que a gente tá vendo o quanto tem de valor, né, na história de vocês, Sim. especificamente do Dudu aí, pra gente contar um pouquinho da história, né, pro pessoal que tá em casa assistindo. Bom, legal. Gente, primeiro, obrigado. É muito surreal isso, né? Eu fiquei muito tempo parado vivendo esse luto de estar perdendo a visão, né? E eu não imaginava que assim que eu virasse essa chave, tão rápido as coisas fossem acontecendo, né? Com tanta naturalidade. Então, obrigado pelo espaço, né? O prazer é nosso. Prazer é nosso. Então, o que acontece? Eu, com 16 anos, 17 anos ali, uns 20 dias depois que eu completei 17 anos, eu entrei no Exército. E aí, quando eu entrei para ser oficial de carreira, né, academia militar e tudo mais, eu percebi que tinha alguma coisa estranha com a minha visão. Né? Muitas vezes acontecia da gente estar em atividades no mato, essas coisas, e eu percebia que as pessoas enxergavam um pouco mais do que eu enxergava, né? E assim, assusta, né? E aí eu comecei a investigar os meus exames de vista ali do óculos, né? Ver as letrinhas, nunca davam problema. E eu fui levando, né? E foi piorando, foi piorando, foi piorando. Consegui me formar aos trancos e barrancos. E a Camila desde sempre comigo, né? A gente tá junto já... Nesses 12 anos de exército, a Camila tá comigo desde o início. Olha só. E aí eu me formei, fui trabalhar em Taubaté, que é um lugar do exército que cuida das aeronaves, né? Os helicópteros. E aí eu fui, não, tô aqui já, vou tentar fazer o curso da aviação, né? Me especializar nessa área. E aí sim, eu descobri o problema. Que tem vários exames de visão mais específicos por conta da atividade, né? Certo. E aí eu descobri num exame que tava tudo errado. Então, naquele exame que a gente faz, Não, as letrinhas lá... até hoje não tem problema, né? Porque, igual a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Tem duas formas de você medir a visão. Pela acuidade, que é a nitidez que a gente enxerga, que é o que a gente mede nas letrinhas, né? E o campo visual. Então, o meu problema é com o campo visual, né? A minha doença, ela chama retinose, e ela vai desligando as células que recebem luz. Então, ela começa com a visão periférica, vai desligando tudo, vai fechando, até que ela chega na visão central. E hoje, Edu, qual é a porcentagem da sua visão? Tá, de uma pessoa uma pessoa normal, ela enxerga 180 graus. Certo. Eu enxergo 5 graus de cada olho. Que aí dá mais ou menos aí uns 5,5% de visão, né? Entendi. Caramba. E aí, como a gente usa a visão periférica para enxergar em ambientes com pouca luz, o escuro para mim faz completa diferença. Então, no meu dia, eu vario de momentos de cegueira total para dificuldade de enxergar em ambientes que eu até enxergo bem. Uhum. Então, por exemplo, na própria academia, na Gaviões, a escada é escura, eu fico cego na escada. Então é meio estranho isso. Essa transição do... Exato. Então, às vezes, eu tô fazendo um leg, eu preciso subir a escada para fazer uma escada, né? Subir uma escada para fazer o simulador de escada, e eu experimento nesse percurso cegueira. Então, Então, por exemplo, nesse caso específico, né? Até pra gente saber como lidar com isso, sendo Academia Gaviões.
uma escada que tivesse ali, talvez uma... Um LED, talvez, ajuda, com certeza. Tem que ser luz, não necessariamente uma cor somente ali, não traria... Não, porque o ambiente, especificamente a Gaviões de Santana, onde eu treino, o canto da escada é escuro, Entendi. entendeu? Então, nem a placa que tá na parede, fundo vermelho, eu enxergo. Então, é realmente a questão da luz, É né? a luz. Porque foi o que eu falei, né? Ambiente com pouca luz, eu não enxergo nada. Entendi. O excesso Entendi. dela. E o excesso, O em contrapartida, excesso também me machuca, incomoda. porque o nome da doença é retinose pigmentar. Ela deixa umas manchas na retina. Então, essas manchas é onde eu não enxergo, Certo. e ao mesmo tempo é onde a luz entra com tudo, sem filtro. Então, eu tenho uma fotofobia também. Entendi. Então, por exemplo, num palco de fisiculturismo, é difícil o backstage porque é escuro, Aquela luz toda. e é difícil no palco porque é muita luz. Então, eu nunca tô bem, né?